Fala pessoal, beleza? Bom dia. Estudo semanal, tá? Índice e dólar, né? Como a gente vem fazendo aqui aos finais de semana. Primeiramente, né, pessoal, gráfico semanal. A gente já falou sobre contagem de barras nas semanas anteriores, né? Desde primeira retomada, né? Você tem aqui um micro canal, aqui você teve uma H1, perdeu o mínimo, retomou o máximo H2, perdeu o mínimo, retomou o máximo H3, perdeu o mínimo, retomou o máximo H4. Depois de H4, né, pessoal, já não faz mais sentido a gente estar contando, né, tentativas de retomada dos comprados numa boa movimentação de baixa. Como o preço vem aqui, né, trabalhando, cortando a média móvel de 20, a média móvel de 9, tanto em movimentos de alta quanto em movimentos de baixa, a gente lê isso daqui como uma possibilidade de lateralidade. No semanal seria uma lateralidade mais ampla. Nessa semana, né, anterior foi uma lateralidade mais estreita, o preço permaneceu, né, por cerca de 2 semanas dentro desse pequeno range no diário, e agora, né, ele apresenta uma boa barra, né, fechando a semana, uma boa barra de alta. Só que essa boa barra de alta ela continua, né, dentro desse range maior. Então, aqui, né, dentro do próprio semanal, ainda é pouca informação. É uma barra sozinha, ainda dentro do range, ela não nos diz muita coisa. No diário, ela rompeu, né, esse range menor. A gente já vai para lá. Aqui, ainda dentro do semanal, como tem um bom impulso de baixa, né, tem uma movimentação ampla, a gente ainda tem que ficar muito atento com esse tipo de região, né, já que a favor de impulsos de baixas, né, padrões, né, de topo duplo, né, como esse, como essa possibilidade, ou mais baixo ou mesmo mais alto, né, ainda é uma possibilidade de um cenário, né, para um mercado vendedor. Até porque a gente ainda tem um setup, né, aqui de venda, né, que seria a possibilidade do gap de média, né, ter dois fechamentos aqui acima da média móvel de 20, né, e uma perda de mínima aqui levaria a possibilidade de algum tipo de teste na mínima da tendência. Como tem uma, duas, três puxadas muito bem, né, desenhadas, a gente pensa também nessa possibilidade aqui como magneto. Isso aqui é o segundo alvo desse pivô, tá? Aqui também, né, se o mercado chega a fazer um topo mais alto, é interessante lembrar que essa região ainda é uma região, né, de troca de polaridade. Aqui, né, atuou como um ponto de pausa inicialmente, teve um rompimento, o retorno, né, do preço vindo de baixo, né, ela pode ser uma região de troca de polaridade, nesse sentido seria agora, né, uma resistência. Então, essa região. Então, um topo duplo ainda pode sinalizar a possibilidade de uma bandeira de baixa em forma de topo duplo devido, né, à tendência de baixa anterior. Gráfico diário, a gente teve aqui uma lateralidade estreita, lateralidades estreitas muitas vezes representam, né, a possibilidade de bandeira final. Essa bandeira final ela tem esse pequeno movimento aqui a ser revertido, né, que aqui no gráfico diário é essa movimentação. Foi uma barra muito, muito boa de alta, né? Foi uma barra de continuidade. No estudo de antes de ontem, né? Que era o estudo para sexta-feira, a gente tinha, né, citado aqui essa possibilidade de modo rompimento. Né? Tivemos alguns modos de rompimentos, né, aqui no gráfico diário, que é esse tipo de movimentação, né, quando a gente tem uma inside dentro, né, de uma barra externa, né, anterior, né, ela é uma barra mais ampla. Você vê essa aqui como uma inside, e essa inside, né, ela está aqui, né, tendo um rompimento de alta. O rompimento dessa movimentação seria a compra, né, nesse sentido do rompimento dessa movimentação. Isso aqui é uma compra, né, citada pelo Brooks. Aqui, né, enquanto o preço se encontrava aqui, a gente ainda estava dentro do range, né, dessa pequena lateralidade. Após essa barra, a gente está vendo o preço saindo dessa lateralidade. Então, aqui a gente pode ter rompimento, correção e perna 2. Agora a gente tem realmente uma barra de rompimento. Aí existem os tipos de rompimentos, né, que a gente já estudou. Como está muito contra a tendência, pode ser a questão de um rompimento correção ou rompimento pausa, né, que seria uma barra pequena, mais, né, na região aqui, né, do 1/3 superior dessa grande barra de alta, e aí depois uma continuidade. Né? Então aqui, né, seria a possibilidade da bandeira de baixa lá do semanal em forma de topo duplo. Tá? Então dentro desse cenário você vê que não é um cenário de alta, não é costume a gente ver, por exemplo, fortes rompimentos e continuidade nesse tipo de cenário. Não pelo menos sem que haja, né, um teste, correção, né, que é um retorno às médias. Nesse sentido, as médias ganham, né, um novo alinhamento e aí fica mais fácil de ter um pullback e continuidade. Tá? Também teria a possibilidade de três puxadas nesse sentido aqui. Tá? Então, dentro do gráfico diário, lembrar que a gente está alto, fechou, né, aqui ó, a possibilidade de gap aqui, a gente está alto contra as médias. Então aqui, né,
Lá, lógico que aqui a gente observa, né, mais projeções. Opa, Luciano. Aqui eu tenho o segundo alvo ainda, um pouco acima. Aqui eu tenho, né, um primeiro alvo que foi alcançado. Isso de um movimento, né, mais amplo, tá? Então é interessante observar que ainda há, né, 130, praticamente 131, né, aqui um segundo alvo. Então, às vezes o mercado faz uma barra menor, uma barra de pausa, alcança esses alvos, né, e aí a gente tem normalmente, né, barras menores depois de barras mais amplas. Se a gente observar depois, né, nessa própria movimentação, sempre que a gente teve uma barra muito grande, a barra sequencial a ela, né, acabou sendo uma barra menor, barra muito ampla, barra menor, barra muito ampla, barra menor, barra muito ampla, barra menor, barra ampla, barra menor. Barra ampla, possibilidade, né, de uma barra menor, né? Por repetição aqui, nesse pequeno espaço, né, você consegue ver que depois de barras amplas, normalmente o dia anda menos, né? Ocorre uma contração da volatilidade, depois uma expansão da volatilidade, depois uma contração da volatilidade. M60, né, a gente tinha aqui uma premissa, né, que a gente falou dela no mais para o começo da semana, que era, né, do mercado renovar, né, uma nova máxima aqui, devido, né, a alguns pontos de inflexão ali que o mercado veio trabalhando. A gente pensando nessas últimas três puxadas, já que aqui acabou sendo, né, um clímax de venda, não teve continuidade, a favor dessa movimentação, a gente tinha um ponto de inflexão exatamente aqui. E o mercado renovou essa movimentação. Se a gente olha essas últimas três puxadas, né, a gente visualiza movimentos de três puxadas como o wedges, então a gente sempre procura, né, encontrar o ponto de inflexão, também tinha um ponto de inflexão aqui. E aí a gente teve o mercado renovando esse ponto de inflexão e esse. Tanto, né, que durante essa semana a gente estava conversando sobre algumas possibilidades de compra para o mercado fazer essa terceira puxada. Isso levou, né, um pouco mais de tempo, né, o mercado acabou fazendo uma correção de duas pernas, ainda assim manteve o fundo mais alto, tá, dessa movimentação, que é o que quebraria essa estrutura, né, um fundo mais baixo. Essa possibilidade de perna 2 ela deixaria de existir, mas quando ele faz um fundo mais alto, né, essa estrutura aqui, ó, ela ainda é mantida, né? Então eu tenho ainda uma estrutura de alta, já que o fundo mais baixo, né, ele não foi renovado. Então se o fundo mais baixo, né, permanece, ele levou bem mais tempo, mas ele veio fazer aqui a perna 2. Além dele fazer a perna 2, ele acabou conseguindo, né, um rompimento de alta. Aqui nos 60 minutos a gente está com cerca, a gente está com 16 candles acima, né, trabalhando acima da média móvel de 20. 20 candles a gente tem uma tendência de alta, então retornos a 20, né, são possibilidades ainda, passam a ser possibilidades, né, de movimento comprador. Assim como, né, retornos iniciais a 9, numa fase forte da tendência, né, ele pode voltar, fazer um topo duplo, voltar a 20, né, ou às vezes ele faz um, dois, três testes na 9 antes de fazer algum tipo de teste na 20, né, é um padrão que também se repete quanto a retornos à média. Então, dentro desse cenário aqui, você vê que ele também, né, conseguiu alcançar, né, a projeção de alvo, né, você vê aqui a projeção do próprio primeiro alvo, tá? Deste pivô aqui, você também pode, né, projetar essa lateralidade mais ampla, né? Seria, né, dessa maneira aqui. Você fazer a projeção, né, de toda a lateralidade, né, 100% da lateralidade. Aqui nesse caso ela passa de 131, tá? 15 minutos, pensando já em ideias, né, pessoal, para semana, para segunda-feira, né, a gente tem aqui o mercado numa super tendência, assim como a gente tinha falado, né, na quinta-feira para sexta. Aqui o mercado torna-se, né, uma super tendência. Eu tenho, né, mais de 20 fechamentos acima da 20. O mercado fechou numa possibilidade de M2B, que já seria um setup no caso de compra. Aqui a gente visualizou ainda uma movimentação de três puxadas, né, aqui durante essa semana, que era o final dessa movimentação, uma, duas, três, ele já abriu com uma falha de wedge aqui, né? Nos 5 minutos vai ficar mais fácil de a gente visualizar. Então, como possibilidade para a semana, né, para segunda, pelo menos para algum tipo de leitura, a gente tem uma super tendência. Se é super tendência, ele tem, né, o rigor da dificuldade de uma reversão completa, né, dessa movimentação. Uma reversão de uma tendência, né, ou ela vem com um ciclo realmente extremo, que seria algo no sentido, né, do mercado apresentar um micro canal muito forte, barras boas, né, fechando próximo das mínimas, sem barras sobrepostas, em alguma movimentação realmente extrema. Aqui a gente vê uma movimentação mais lateral, retornando de novo a média móvel de 20. Isso aqui é uma correção mais comportada. Assim como essa correção aqui, ó, ela acaba sendo uma correção mais comportada. O preço anda lateralmente até a 20. Nesse sentido, né, é mais fácil ele ter uma continuidade. Correção no tempo,
a média chega até o preço e a gente tem mais movimentação de alta. Então, contra essa movimentação, precisa de um ciclo extremo ou, né, para que a gente possa pensar em lateralidade ou mesmo reversão, eu preciso pelo menos do gap de média, né, algum tipo de teste da máxima da tendência, o teste pode ser igual, mais alto, né, ou mais baixo, para que a gente pense na fase de lateralidade ou mesmo, né, de reversão. Como o dia foi muito amplo, a gente pensa na possibilidade de um dia menor. Então, cuidado, né, com extremidades. Cuidado com aquela movimentação das reversões da primeira hora, né? Às vezes o mercado passa a primeira hora, faz um padrão de fundo duplo, às vezes um pouco mais baixo, e aí apresenta a mínima do dia, apresenta uma máxima e ele volta para fechar no meio, né? Isso no gráfico diário. É comum, né, depois de dias amplos, a gente ter uma movimentação mais lateral. Ou o contrário, né? Ele faz uma movimentação de alta, depois ele desce, depois ele volta, passa, fecha mais próximo ali do seu centro, tá? Então, acaba sendo uma possibilidade. Nos 5 minutos a gente já tem uma movimentação mais lateral. Aqui a gente tem, né, o mercado executando o pensamento que a gente citou, né, da possibilidade do 15. Ó. A gente tem uma super tendência, né, que, deixa eu só apagar aqui algumas linhas. A gente tem aqui, né, o mercado apresentando uma super tendência. Então tem uma super tendência de alta, tenho aqui um M2B, tem um primeiro bom ciclo aqui, tá? Um microcanal de alta, tem uma L1, né? Tem uma falha de L1. Essa falha de L1 tem premissa de pelo menos duas pernas, então o mercado volta em microcanal, faz uma nova L1 que falha mais rápido ainda do que a primeira, né? Então tem uma segunda falha de L1, de novo uma premissa de pelo menos duas pernas de alta, perna 1, perna 2. O mercado cumpriu, né, a premissa ali com excelência. Uma mudança, né, nisso daqui que a gente acabou de citar, que seria a ideia do 15 minutos, seria o mercado, né, ter um gap de média lá no 15 minutos, vindo de uma correção, uma movimentação mais lateral, né, é melhor a probabilidade de que ele tenha retomado para algum tipo de teste da máxima da tendência, tá? Então, nesse sentido, depois do gap de média, o mercado pode até apresentar, né, algum tipo de reversão um pouco melhor. Aqui, quando ele chega para fazer a nova máxima, ele faz um clímax ainda. Se a gente visualizar o tamanho dessa barra, ela é maior, né, do que a grande maioria, né, das barras de alta aqui. Ela tem a semelhança próxima a essa e a essa. Então, dentro desse cenário, depois do gap de média, aqui sinaliza uma possibilidade de clímax de compra, tá? Aqui a gente também teve uma possibilidade de clímax, tá? Era uma barra ampla, né? Mesmo que a barra tenha muito pavio, tá, pessoal? Ela conta como o tamanho da barra, quanto a clímax. E em alguns momentos o mercado ainda assim costuma ir acima do clímax antes de ele apresentar uma lateralidade. É até mais comum do que ele fazer a movimentação lateral já de TBTL depois, por exemplo, de uma barra climática, tá? E aí ele apresentou uma pequena correção. Volta aqui a ser tendência, volta, né, para o sentido do gap de média. Mas aqui o 15 minutos passa a ser uma referência melhor para a gente, porque nesse sentido, né, ou no 15 minutos a gente não teve nenhum gap de média, a gente tem uma super tendência bastante ampla. Então no 15 minutos, um gap de média aqui, vindo de uma movimentação mais lateral, pode dar uma compra interessante. Principalmente porque tem aquele segundo alvo acima lá que a gente falou, próximo da casa dos 131K. Tá? Então seria uma possibilidade ainda. Tá? O mercado está forte, ou ele pode ir, né, já aqui do M2B, que já é um setup de compra, ele já está ali no retorno a 20, chega aos 131K, alvo macro, né, daquela movimentação, e aí ele pode ter algum tipo de correção para iniciar uma atividade um pouco mais lateral. Barra ampla, né, não dá para pensar numa nova barra, por exemplo, ó, de 3.000 pontos. Tá? Então, é um dia que a gente opera às vezes um pouco diferente. É um dia que a gente pode encontrar a máxima ou a mínima do dia nas duas primeiras horas. Tudo, né, dentro do sentido daquilo que a gente já estuda. Falando um pouco da semana, tá? Assim, falando um pouco da semana aqui, eu vou falar um pouco menos, tá, sobre o dólar, a gente foca um pouco mais aqui no índice. Segunda-feira, né? Aqui a gente teve a mesma ideia, né, pessoal? Se eu tenho aqui uma tendência inicial, né, são pontos que a gente trabalhou ali, né, com os assinantes, né, em estudo, né, só que em estudo via texto, né? Se eu tenho uma tendência, eu preciso me ater às regras, né, da possibilidade de que um movimento forte de baixa, eu não posso estar vendendo ele exatamente tão baixo. Eu não posso estar vendendo quando o mercado alcança alvo. Opa, Luciano, o mercado tem um pivô aqui. Se ele alcançou alvo, eu tenho que parar de vender, tá? Luciano, ele deu uma venda aqui, né, nessa movimentação. Depois que ele entrega a venda, né, eu já não posso mais trabalhar, né, na venda. Aqui no 15 minutos, ó, você tinha uma tendência de alta, o mercado fez um ciclo extremo,
E eu tenho ó, 26 fechamentos acima da 20. Se eu tenho 26 fechamentos acima da 20, quando o mercado conclui o gap de média, eu tenho que ficar mais atento. Opa, eu tenho minhas duas primeiras barras aqui. Aqui o mercado apresentou uma entrada de H1, perdeu o mínimo, apresentou uma entrada de H2. Quando ele fez a entrada de H3, ele gerou um bom movimento de alta. Bom movimento de alta para esse dia, né, pessoal? Que teve um range menor. Aqui já é um dia, né, de cerca de 1.500 pontos, tá? Um pouco menos de 1.500 pontos. Então, uma entrada, né, dentro da leitura do 15 minutos, acabou sendo essa. Nos 5 minutos teve algumas barras um pouco melhores. Depois disso, só lateralidade. Dentro, né, de médias planas, do preço cortando a 200, preço cortando todas as médias, as regiões de POC, elas passam a ser, né, pontos de possibilidade de reversão. Trabalhem essas regiões, né, de POC como regiões de rompimento de uma máxima ou de uma mínima. Eu preciso daquela mesma regra de sempre. Eu preciso de rompimento e preciso também de continuidade. Rompimento, preciso de continuidade. Aqui eu preciso de rompimento, né, e preciso de continuidade. Eu não tive, né, no caso, rompimento. Eu tive uma barra de reversão. Ela tem corpo de baixo, mas ela é uma barra de reversão de alta, né, já que ela fecha acima dos 50%. Aquilo que a gente estudou, né, nos padrões de barra. Aqui já é outro dia, né? A gente tem uma barra inicial de baixa. Aqui nesse dia a gente até tinha contexto para uma possibilidade de movimentação de alta, somando tempos gráficos, tá? Mas a barra 1 do 15 minutos foi uma barra de baixa, o que não é bom, né, para a gente comprar. A única forma que a gente pode pensar numa compra depois de uma boa barra de baixa é se a gente tivesse uma boa barra de reversão logo na sequência, uma 2BR, né, para quem sabe a gente ter algum tipo de continuidade. E se a gente está pensando numa movimentação de alta e eu tenho uma barra 1, né, excelente, né, fechando mais próximo da sua mínima, uma grande barra inclusive, né, eu tenho que pensar um pouco mais, né, em razões para essa movimentação de alta se desenvolver. Poderia até pensar em compra baixo, né, ainda na lateralidade, né, mas isso daqui acabou não evoluindo, por exemplo, para uma boa movimentação de alta. Por que comprar baixo na lateralidade? Porque as médias estão planas. E eu não tenho uma sequência de barras, por exemplo, dizendo que eu tenho um microcanal. Né? A gente começa o dia pensando em encontrar algum bom ciclo. E aqui nesse dia, né, o mercado faz um modo rompimento, né? É o mesmo modo rompimento que a gente trabalhou lá no próprio gráfico diário, né? Eu tenho uma barra externa, tenho duas barras internas, né? Então aqui eu tenho um padrão de inside, inside. E o rompimento foi abaixo, né? Aqui, então a venda seria aqui, né? O stop dessa movimentação, Luciano, stop correto, seria aqui. Então aqui no 15 minutos ele apresentou um padrão, né? Que é um padrão estudado dentro da metodologia, né? Que é o padrão de venda, né? Da inside. Nesse sentido, né, ele levou ainda uma boa movimentação, maior que o próprio movimento, né, da barra 1 ali. Depois disso aqui, né, pivô e 100%, né, desse pivô, tá? Aqui, né, foi uma forte movimentação de baixa. O preço, ele sempre reage a alvo, né, pessoal? O mercado, ele sempre reage, né, à região de alvo, né? É algo que o Brooks sempre bate na mesma tecla. Então, se você está pensando em algum tipo de movimento contrário, né, à direção, segundo alvo desse pivô, primeiro alvo desse pivô, né, mesmo ajustando ali pouca coisa, você chega aqui no primeiro alvo desse pivô, tá, de um pivô maior. Então tem a condição do mercado alcançando pelo menos dois alvos. Uma barra forte, né, que no caso aqui saindo, né, dessa movimentação lateral, então ela atua como impulso. Depois eu tenho uma barra mais ampla, né? Sempre que a gente tem uma barra mais ampla, um pouco mais afastado, né, de 10 barras, a gente pensa na possibilidade também, né, de um clímax, tá? E aí depois o movimento, né, uma forte reversão. Nesse dia aqui, né, a gente citou a possibilidade de uma segunda máxima, tá? Sempre que o mercado apresenta um ciclo assim, um ciclo extremo, uma movimentação de microcanal, num tempo gráfico maior, por exemplo, como 30 minutos, eu tenho um forte impulso de alta também. Às vezes eu tenho uma barra única de reversão de alta. Aqui a gente teve notícia, né, foi payroll. Então, dentro desse sentido aqui, nesse outro dia, aqui a ideia era que a gente comprasse, visando pelo menos, né, uma nova máxima, tá? Uma perna 2 para esse impulso, perna um, depois uma perna 2. Algumas vezes o movimento medido, né, dessa perna, esse movimento medido ele sai, né, da mínima do, do, do ponto onde se inicia o movimento de alta. Até tem, né, um tamanho aqui similar. O problema é que aqui, né, às 9h30 já tinha a condição, né, do payroll ali tá acontecendo. E aí isso já deixa de ser, por exemplo, uma movimentação interessante para a gente participar. Mercado emocional, a gente espera mais barras. E aqui foi uma lateralidade completa, né? Aqui foi um dia, né, de
movimentação tipicamente lateral. O que é uma movimentação tipicamente lateral, pessoal? É o preço contido dentro de um range, ele não apresenta um rompimento. Movimentações laterais, elas tendem a ter lateralidades menores, que são lateralidades dentro do próprio range maior. Então, o range mais amplo do dia era essa movimentação. Dentro da lateralidade maior, muitas vezes o preço faz lateralidades menores. O que seriam essas lateralidades menores? Ele falhar rompimentos de mínimas anteriores. Tá? Então, aqui ele falha em romper inicialmente essa mínima, depois ele falha em romper essa mínima. Aqui, no caso, ele acabou não conseguindo, né, violar essa máxima, mas ele viola essa outra aqui no outro momento. E isso torna, né, o mercado bastante lateral. Em dias de lateralidade, as regiões de POC, como a gente citou, passam a ser possibilidades de reversão e você precisa sempre de rompimento e continuidade. Então, ó, aqui eu tenho uma barra, né, que tenta romper essa região de POC, aqui ela falha. Tem uma barra que tenta romper, aqui ela falha. Tem uma barra que tenta romper, aqui ela falha. Tem uma barra que chega próximo dessa região, aqui ela reverte. Tem uma barra que tenta romper, ausência de continuidade. Então, a gente avalia nessas regiões sempre nesse sentido, né, se a gente vai ter ou não, né, uma boa possibilidade de continuidade quando o mercado apresenta uma tentativa de rompimento dessas localizações. Aqui, ó, a reversão da primeira barra, né, foi em cima da região de POC, lá da movimentação do dia anterior, tá? Dia bem diferente dos dias anteriores. A primeira coisa que o mercado faz é apresentar um bom ciclo de alta. Quando ele apresenta um bom ciclo, normalmente a gente trabalha a favor de uma segunda perna de alta. Então ele apresenta um bom microcanal. Aqui ele faz uma correção profunda, mas você vê aqui, ó, que a estrutura é mantida. Eu tenho fundo levemente mais alto. Esse fundo levemente mais alto, né, culminou aqui numa compra de H3, né, nos 5 minutos. Foi uma boa entrada no dia, né, pensando na continuidade. Nos 5 minutos, isso daqui também foi um microcanal, mas teve algumas barras de baixa aqui ao meio, né? E aqui gerou uma excelente movimentação de alta. Pagou, né, também, como sempre, a projeção de alvo, pagou a projeção, né, da lateralidade, tá? 100% da lateralidade do dia anterior, ó, foi paga, né, bem no último tick ali do dia, tá? Também pagou as projeções do pivô, né, aqui mais próximo do dia. Então aqui você teve primeiro, segundo alvo, terceiro alvo ficou devendo, foi só no dia seguinte, tá? O outro dia, né, aquilo que a gente conversou, né, ele já abre num gap de alta, saindo aqui de um setup de compra, né, e somente continuidade, né? Não teve grandes possibilidades, por exemplo, de compra aqui no 15 minutos por não, nem voltar praticamente a 9. Um retorno a 9 que ele veio fazer, né, foi esse aqui próximo da 9, barra com gatilho, saindo aqui e depois aqui, né? Nos 5 minutos, só para a gente encerrar aqui, o dia mais lateral, né, pessoal, quando você tem lateralidades, né, dentro de dias, né? Quando você olha no 15 minutos, você tem muitas barras sobrepostas, né? Nos 5 minutos normalmente também acaba sendo uma movimentação bem difícil. Aqui é o horário do payroll, né? Dentro de lateralidade, o EDs, né, costumam apresentar possibilidade de padrão de reversão, então você fica buscando padrão de uma, duas, três puxadas, você vai buscar padrão de topo duplo, porque topos duplos, né, costumam gerar padrão de reversão, você vai estar buscando, né, por rompimentos de mínimas, né, por violação de mínimas, e se vai haver ou não continuidade. Opa, Luciano, aqui era a mínima do dia. O mercado chega aqui, se ele romper, isso daqui se torna, né, um grande pivô. E aí eu posso começar a trabalhar muito mais a favor de uma projeção, de um movimento projetado. Se ele não rompe, eu não tenho a possibilidade, né, de continuidade. E aí depois eu tenho aqui uma tentativa de uma inside bar, né, que tenta reverter, volta e falha, fecha com uma barra de reversão de baixa. Depois eu tenho uma outra barra aqui, mas com corpo melhor de alta. Depois eu tenho uma grande barra, né? Então, nesse sentido, né, que eu já não poderia mais estar vendendo, né, porque está baixo a lateralidade. Assim como eu já não posso mais estar comprando aqui. Em lateralidade, a gente tem que delimitar, né, aquela condição do terço superior para a região de venda, tá? Assim como do terço inferior para a região de compra, até que o mercado realmente apresente rompimento, continuidade. Isso ainda, né, dentro daquele parâmetro de pelo menos 40 barras para você avaliar. Passou de 40 barras, vai lá para 15 minutos, porque senão você pode entrar no falso rompimento e aí, né, você vai amargar um pouco, né, a possibilidade de uma reversão ali, tá, da sua movimentação. Vamos conversar brevemente sobre o dólar, pessoal, para a gente encerrar um pouco a nossa leitura aqui.
O dólar, né, ele apresentou uma outside, mas ela é uma outside que fecha, contida ainda dentro da barra anterior. Vocês veem aqui a linha, ela fecha ainda, né, contida dentro da mínima da barra anterior. Era uma barra, né, que a gente pensa também no modo rompimento. Por quê? Porque é uma inside, né, ela acaba sendo sempre um triângulo, né, que está se fechando. Um triângulo que está se fechando, né, que está contraindo a volatilidade, ele pode gerar uma movimentação de expansão. Aqui ele apresentou um rompimento de alta, né, acima desse triângulo, então ele gera uma possibilidade de compra. Lendo esse setup, tá, pessoal? Lendo esse setup aqui acima gerou uma possibilidade de compra. Quando ele veio abaixo dessa movimentação, aqui é aquela situação que o Al ele cita, né, que você pode, por exemplo, vender duas vezes, né, esse lote. Você vai estopar isso daqui e você vai entrar vendido, buscando alguma continuidade a favor, né, desse setup. É aquele setup de virada de mão, né, que ele vai vender, vai falar sobre vender duas vezes. E eu particularmente não opero esse setup, mas estou trazendo ele aqui para vocês, né, da maneira que ele descreve, tá? Eu sou um pouco mais conservador para esse tipo de ingresso aqui. Então, aqui a gente ainda se encontra baixo no canal de alta, né, aqui. A gente já citou esse canal aqui há mais tempo, né? Então a gente se encontra aqui baixo na possibilidade de canal de alta. Aqui está uma movimentação lateral, tem um forte impulso. Lateralidade estreita, como a gente citou, pode sinalizar também, né, uma bandeira final. Uma bandeira final de quê? Dessa forte movimentação de baixo. O mercado ainda poderia vir, né, mais favorável à movimentação de comprados. Ainda é toda uma estrutura de alta, né, pessoal? Quando você olha isso aqui, né, você vê que é toda ainda uma estrutura de alta. Opa, Luciano, ponto de inflexão está bem aqui, ó. Para eu pensar realmente que esse mercado ele mudou, principalmente porque ele está, né, aqui com a condição do gap de média, né? É microcanal, gap de média, dois fechamentos abaixo da 20, compra de H1 está aqui, compra de H2 agora, né, que teve perda de mínima, pode existir. Então, uma barra interna, né, e uma H2 aqui, né, seria ainda uma entrada de H2 do próprio gap de média, algum tipo de teste da máxima da tendência, né, mais alto, igual, né, não, uma das três possibilidades, tá? Gráfico diário, né? Nessa leitura, a gente apontou que os vendidos eles não tinham alcançado ainda esse primeiro alvo. Então tem um rompimento de pivô e o primeiro alvo desse rompimento ele se encontra aqui em 5697. Ele não foi alcançado. Então ainda existe a possibilidade ainda do mercado pelo menos, né, pagar o primeiro alvo desses vendidos. Fundo duplo, né? São possibilidades de bandeira de alta, né? Só que aqui a gente está numa tendência de baixa. A gente precisa de algum tipo de mudança, tá? De estrutura. Como vai mudar quando que vai mudar algum tipo de estrutura? Quando a gente tiver máximas e mínimas mais altas, tá? Por enquanto, eu tenho aqui uma certa participação dos compradores ou vendedores apenas realizando lucro próximo do fundo duplo. Teve um bom impulso de alta, o mercado está voltando em duas pernas para essa movimentação. Pode até pagar alvo, mas se pagar alvo e voltar, né, deixar algum tipo de barra de reversão de alta, aí, né, pode sinalizar uma compra aqui, tá? Se o mercado paga alvo e volta, né, deixa um certo pavio aqui, aí pode ser baixo, né, nessa possibilidade de lateralidade. Teve um gap de média de uma barra, né, pós essa tendência, então poderia já iniciar uma fase de MTR, uma possibilidade de uma reversão majoritária de tendência. 60 minutos, aqui a lateralidade, né, tá mais fácil, né, de você visualizar aquele movimento mais amplo lá, tá? Ele rompeu, né, a lateralidade e agora ele gerou um grande impulso de baixo. Quando o mercado faz, né, pessoal, um grande impulso, a gente vem repetindo isso nos estudos. Quando ele faz um impulso muito forte, normalmente ele acaba fazendo um segundo impulso, né? Quando há um impulso muito expressivo, normalmente ele acaba fazendo um segundo impulso. Por isso que a gente começa o dia pensando, né, na possibilidade de o mercado apresentar algum tipo de forte impulso. Aqui, né, você tem a possibilidade, né, de ligar uma wedge, né? Deixa eu só apagar essa linha aqui. Uma movimentação, né, de uma, duas, três puxadas. LEDs geram reversão, Luciano? Na maioria das vezes não. Na maioria das vezes elas geram correção TBTL. Essas correções TBTL elas podem ser de lateral, né? No caso, ela não vai renovar, por exemplo, uma segunda máxima. Foi a dúvida de um dos amigos por esses dias, né? As correções laterais ela não obrigatoriamente vai ter as duas máximas. Já numa correção mais ascendente, ele vai apresentar pelo menos duas pernas. Ele pode vir até a média móvel de 20. Ele falha, pausa,
depois uma perna 2. Seria basicamente uma venda de L2 na 20 ali para uma continuidade. Para essa movimentação reverter, né, olha onde ficou, né, o ponto de inflexão. Precisa chegar aqui, né, para a gente realmente pensar numa mudança, né, dessa estrutura. Ou pelo menos ele apresentar um impulso muito forte, uma correção, né, para ter uma segunda possibilidade, né, de perna. Precisa de um movimento extremo para reverter o movimento extremo, tá? Aqui ele está na 9, né, muitos setups de venda, depois de impulso, numa fase forte, né, de tendência, são retomados da própria média móvel de 9, tá? Ele não chega até a média móvel de 20. No 15 minutos, né, você tem um mercado aqui apresentando, né, já uma tendência de baixa. Você vê aqui uma tendência de baixa. Você vê já aqui o setup, né, contrário a essa boa movimentação, que seria o gap de média. Duas barras aqui completas. Aqui já teve a venda, né, pessoal, do gap de média. Eu tenho aqui a venda de L1, tenho aqui a venda de L2, tá? Então, se eu tiver mais uma perda de mínima, eu tenho uma venda de L3. É um setup de venda para algum tipo de teste da mínima dessa tendência. Ele também está lá na 9. Está na região entre a 50 e a 20, que normalmente é uma região de lateralidade. A movimentação está mais lateral. Quando ela está mais lateral, sem tanta expressão assim dos compradores, né, fica mais favorável para que ele consiga vir fazer algum tipo de teste. Regiões de gap aberto, né, são possibilidade de magneto também, tá, para esse setup, tá? São pontos apontados pelo Brooks. Nos 5 minutos já foi uma movimentação forte de alta, né? Se a gente pensasse só nos 5 minutos, a gente veria, opa, Luciano, mas já é uma tendência de alta aqui, ó. E aí eu não posso esquecer dos 5 minutos, que lá é só o gap de média. Então, se ele reverte essa movimentação para algum tipo de teste também dessa tendência, faz sentido, beleza? Movimentações de uma, duas, três puxadas, né? Sempre marquem, né, os pontos de inflexão da movimentação do preço para ver, né, em que momento vai fazer mais sentido, né, você ter pelo menos uma premissa trabalhando a seu favor, né, um bom impulso, uma correção, um segundo impulso, um terceiro impulso. Tá? Então, ponto de inflexão, uma, duas, tá bem aqui, três. Aqui já quebrou um pouco, né, a movimentação desse canalzinho de alta que o mercado fez aqui. Se a gente só duplicar, a gente vê que ele está saindo um pouco já, tá, dessa movimentação. Tá? Então, dentro desse sentido, quanto mais lateral o mercado se torna, né, mais favorável fica ainda a possibilidade daquele impulso de baixo. Beleza? Para o estudo de hoje era isso, pessoal. Valeu. Um forte abraço para vocês aí, um bom final de semana e até mais. Valeu.